Glória a Deus. Um dia eu vi uma mulher chorando pelo jardim. Perdeu a inocência, seus erros e seus fracassos eram um fardo pesado, não podia mais sorrir. Eu vi uma mulher ferida numa prisão, seus medos lhe atormentavam, as mágoas do seu passado paralisavam seus sonhos, deformavam a visão. Eu vi, eu vou ver essa noite, quando a luz brilhou na escuridão, as cadeias caíram, os inimigos fugiram, e agora eu vejo, olho pra ela e vejo uma filha amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos, escolhida dessa geração. Eu vejo uma alma curada, guerreira ousada, mulher virtuosa, vitoriosa. Obrigado, Senhor, é isso que eu posso ver na vida de cada mulher aqui neste lugar, nesta noite. Eu vejo com os teus olhos, Pai. Um dia eu vi, deixa a luz brilhar. Quando a luz brilhou na escuridão, as cadeias caíram, os inimigos fugiram, e agora eu vejo, olho pra ela e vejo uma filha amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos, escolhida dessa geração. Eu vejo uma alma curada, guerreira ousada, mulher virtuosa, vitoriosa, uma filha amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos, escolhida essa geração. Eu vejo uma alma curada, guerreira ousada, mulher virtuosa, vitoriosa. Obrigado, Senhor, fazes assim. Você pode erguer as suas mãos ao Senhor bem alto e dizer: me ajuda a me ver assim, Pai. Me ajuda a olhar com os teus olhos. Teus olhos não são olhar, não é um olhar de acusação, mas o teu olhar é um olhar de misericórdia para comigo. Não importa os meus fracassos, não importa os meus erros até aqui, não importa quantas vezes eu falhei, Senhor, o teu olhar para mim é um olhar de graça, é um olhar de amor. O teu olhar não é um olhar de condenação,
Pai, teu olhar é um olhar de esperança. Pai, ajuda-me a olhar para a minha vida com esperança, esperança para meus sonhos, esperança para meus sonhos, Senhor. Quanta frustração, Deus. Mas o teu olhar não é um olhar de que acabou, é um olhar de que pode ser refeito. Ajuda-me a olhar, Senhor, para esse lar, para esse casamento, para essa família. Pai, com os teus olhos, como o Senhor vê, eu quero ver. Como o Senhor vê, eu quero ver. Que essa seja uma noite em que o Senhor sare feridas, restaure a alegria, porque a tua alegria é a nossa força. Quebre cadeias, toda opressão do inferno, toda ação do maligno, nós repreendemos na vida dessas mulheres, na autoridade do nome de Jesus. Porque este é um dia que o Senhor fez, um dia que o Senhor agiu. E nós vamos terminar esse dia celebrando com grande alegria por tua obra em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, porque enquanto estamos aqui, o Senhor está agindo lá em casa. O Senhor está agindo lá no marido, lá nos filhos, no trabalho. O Senhor está agindo enquanto te buscamos. Obrigada, Senhor, porque essa é a boa parte que não pode ser tirada. Quando nós paramos para te buscar, Senhor, o que recebemos ninguém pode nos roubar. Obrigada por cada mulher que escolheu estar aqui esses dias, Senhor. Obrigada por todos que trabalharam, pastora Rose, pastor Josué, toda a equipe. Que a recompensa do Senhor seja multiplicada sobre todos que nos permitem estar aqui. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Olhe bem nos olhos de uma das suas irmãs aí do seu lado e diga para ela: e agora eu vejo, olho para ela e vejo uma filha amada do Pai. Ministra na vida da tua irmã. A menina, você é dos olhos de Deus, obra-prima, obra-prima das suas mãos, escolhida nessa geração. Proclame para ela: eu vejo uma alma curada, guerreira, ousada, mulher virtuosa, vitoriosa, uma filha amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos, escolhida dessa geração. Eu vejo uma alma curada, guerreira, ousada, mulher virtuosa, vitoriosa. Aplauda o Senhor com brados de vitória, mulher. Aleluia. Amém. Dê um abraço dessa mulher que inspira, que está aí do seu lado, que te inspira a buscar o Senhor, a ser guerreira, a ser vitoriosa. Pode se assentar. E eu quero também anunciar aqui algo muito especial. Tudo que nós fazemos para o Senhor é uma grande batalha, porque o príncipe desse mundo reina, domina este século, e nós vamos na contramão, e a promessa que temos é que as portas do inferno não prevalecerão, amém? Nós avançamos no poder e na autoridade do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis, no capítulo 4. Você pode ficar de pé de novo para a gente ler a palavra de Deus, e assim você também estica um pouquinho antes de ficar mais tempo sentado. Mulheres que inspiram, e o Espírito Santo me trouxe à memória a história de duas mulheres que me inspiram, que nos inspiram. E é interessante que a história delas está na mesma página na minha Bíblia. Uma história seguida da outra. 2 Reis
4 diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pega o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se achar alguém no caminho, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo.
Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi, mandou chamar a sunamita e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Pode se assentar. 2 mulheres que nos inspiram. Nós vamos meditar um pouco na história delas, porque essas 2 mulheres estavam enfrentando situações muito difíceis. Eram situações terríveis para as quais elas não tinham solução. E quantas vezes nós também estamos diante de circunstâncias impossíveis para nós mesmas solucionarmos. Não podemos encontrar ajuda para a nossa situação, a não ser em Deus. E essas mulheres nos inspiram. Para a primeira mulher, o problema era uma dívida enorme que ameaçava até mesmo a vida dos seus filhos. E nós sabemos quantas vezes os problemas financeiros podem ser tão pesados que podem atrapalhar os relacionamentos familiares. Quantas famílias se desfazem debaixo da pressão das dívidas, das contas a pagar, dos problemas financeiros. A ansiedade corrói os relacionamentos. E essa mulher estava diante de uma dívida que ela não podia pagar. A outra tinha um outro problema de infertilidade. Ela já não podia ter filhos. Ela também não podia engravidar. Com certeza, ela podia fazer tratamentos. O seu marido já era idoso. Era um problema que estava além das suas forças. Ela não conseguia ter filhos. E hoje, esse é o desejo do coração de tantas irmãs aqui. Nós já oramos, eu e meu esposo oramos por uma família, 15 anos casados, desejam ter filhos. Nós oramos por esse milagre aqui hoje também. Eu acredito que há outras irmãs desejando ser mães e também não têm conseguido. Mas naquela época, a vergonha de não ter filhos era muito... O contexto era tão diferente do contexto de hoje, em que muitas mulheres hoje até estão escolhendo não ter filhos. Naquela época, não ter filhos era algo ainda pior, era um absurdo, era uma dor muito maior do que a que certamente nós sentimos hoje. Além desse problema, a segunda mulher, como lemos, quando ela teve o seu filho, depois de alguns anos, ele morreu. A morte do filho. Ela não tinha o que fazer diante daquilo. Não havia solução com seu próprio braço que pudesse levantar e restituir aquele menino morto. Nós também, muitas vezes, enfrentamos circunstâncias para as quais não temos solução. E quando eu estava orando por vocês, me preparando para essa noite, eu pensei, o que faz tantas mulheres saírem da sua casa, da sua cidade, deixarem filhos, arranjarem quem fique com os meninos? O que faz um marido permitir uma mulher sair de casa por tantos dias? Eu tenho certeza que nós estamos aqui, com algumas mulheres entre nós, enfrentando problemas impossíveis, problemas difíceis de serem resolvidos, senão o sacrifício de estar aqui não seria feito. É claro que é muito gostoso. Hoje à tarde aqui no hotel eu vi umas irmãs saindo, né, de roupão, curtindo a piscina, indoors. Que gostoso esse spa, tudo isso é muito bom. Mas eu tenho certeza que o que mais nos atrai aqui é a necessidade que nós temos de que Deus intervenha nas nossas vidas. Não é verdade? Você não vai voltar para casa decepcionada, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que agiu nessa página da história está aqui. Aleluia, Ele está aqui. E você pode se conectar com a presença dEle pela fé, tocar o Senhor pela fé. E nós vamos aprender mais um pouco com essas mulheres. A lição número 1 que eu tirei ao meditar nesse texto é que o dinheiro não era o socorro dessas mulheres. Uma era pobre, a segunda era rica. Quando nós meditamos nas atitudes, na resposta que elas deram às circunstâncias que estavam enfrentando, nós vimos que o dinheiro não foi o socorro que elas procuraram. Por exemplo, quando aquela mulher
estava diante dos homens a quem ela devia, ameaçando tomar os seus filhos, levá-los como escravos, como pagamento da dívida, essa mulher não foi atrás, por exemplo, de um outro trabalho. Porque ela sabia que aquela dívida era impagável se não por um milagre. Ela também não foi, por exemplo, achar um atalho para ganhar um dinheiro mais fácil. Quem sabe com a prostituição. Mas hoje, muitas mulheres têm colocado seus olhos para a solução dos seus problemas no dinheiro, como se ele fosse a resposta. E têm sacrificado valores pessoais, valores morais, para estar muitas vezes num emprego que garante a ela, a sua família, um certo alívio. Mas o que é que ela tem comprometido para permanecer nesse emprego? Será que ela não tem cedido ao assédio sexual de um patrão? Será que ela não tem mentido numa negociação porque aquele dinheiro que vai entrar é tão importante para ela? A que mulheres hoje têm se sujeitado para ter o dinheiro que elas acham que pode trazer a solução para os seus problemas? Hoje nós não vendemos os nossos filhos como escravos para pagamento de dívidas. Mas quantas mulheres estão sacrificando a vida dos seus filhos para terem um dinheiro a mais? Mas um tênis de marca, uma escola, a melhor da cidade, não é o que o seu filho mais precisa. Nós muitas vezes estamos sacrificando a vida dos nossos filhos, a qualidade de tempo com eles, a quantidade de tempo com eles, para estarmos no mercado de trabalho, pensando que o dinheiro que nós vamos conseguir é o nosso socorro, é a nossa solução. Nós temos que remar contra a maré do pensamento feminista que desde a década de 60 tem feito um estrago tremendo na nossa sociedade, tirando as mulheres de dentro de casa, fazendo com que a dona de casa, a esposa, a mãe, que tem nisso o seu maior galardão, a sua maior riqueza e a sua maior realização, comece a pensar que essas coisas são menores, que ser do lar, que ser esposa, que ser mãe é ser menor do que ser empresária, do que ser industrial, do que ser uma mulher na política ou o que quer que seja. Nós passamos a admirar mais aquilo que as mulheres fazem fora de casa do que o que elas fazem dentro de casa. Mas eu digo para vocês, essa é uma estratégia de Satanás que tem delacerado, desfeito a estrutura familiar. E a família é a base de toda a sociedade. Outro dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp que me chocou demais. Em Belo Horizonte, num bairro de classe média alta, uma menina de 14 anos, vestida com o uniforme de uma das escolas mais caras da cidade de BH, com a mochila nas costas, pulou do 8º andar do prédio da sua casa. Tinha acabado de ter o seu almoço em casa. Imagine o quão chocante foi o suicídio dessa garota para toda a classe. Outros meninos e meninas da mesma idade. Imagine o choque para as famílias desses jovens. Podia ser meu filho. Ninguém conseguia identificar nada muito diferente na vida da menina, nada muito diferente na vida dos pais, que justificasse um ato terrível desse. E então uma mãe escreve e enviou. Deve ter circulado aí pelo seu telefone também. Eu até espero que sim, porque às vezes tem tanta coisa circulando que não faz a diferença. E essa mãe, nem evangélica é, mas eu quero citar. Ela disse que teve uma conversa com seu filho, colega da menina. E o filho disse para ela: mãe, sabe por quê que tantos jovens estão à beira da morte como a minha colega? Porque falta para eles um abraço quando eles chegam em casa. Falta um colo. Falta um colo de mãe. Nós estamos cansados de sermos cobrados para que tenhamos a melhor nota, para que a gente possa entrar na melhor faculdade, para que a gente possa ter o melhor emprego, para que a gente trabalhe, nem é naquilo que a gente quer, mas é naquilo que dá mais dinheiro. Mãe, nós estamos cansados de chegar em casa e não encontrar os nossos pais em casa e não ter esse aconchego da família mais. Eu estava conversando com uma família agora na cidade onde nós moramos, nos Estados Unidos.
E ali, então, a tentação para que a mulher se sacrifique a família por causa do dinheiro é ainda maior do que aqui no Brasil. E eu comecei a orar com ela, eu falei, vamos orar para que você tenha um novo emprego. Porque ela viaja pelo país. 2 vezes na semana, ela sai de casa de madrugada, faz viagens durante o dia e volta. Quando ela chega à noite, já é muito tarde, os meninos estão dormindo. Isso quando não é uma viagem que não dá para ela voltar no mesmo dia. E ela emenda uma viagem na outra. O pai fica na cidade, mas ele também trabalha. Quem leva as crianças para a escola às 7 da manhã é uma babá. E as crianças ficam um turno extra, porque todas as crianças dos Estados Unidos saem por volta das 3h30, 4 horas. Os filhos deles saem às 7 da noite. Sabe quem busca as crianças na escola? A babá. Porque o pai ainda está no trabalho. E quando eles compartilhavam isso, eu nem acho que eles sentiram tamanha dor como eu senti. E falei, vamos orar para que Deus lhes dê outro emprego? Que criação é a que os nossos filhos têm? Quem está educando os nossos filhos? Eu tenho percebido que a qualidade de tempo não é só um planejamento de vamos agora brincar juntos. Vamos agora ler aquela historinha. Deixa eu abaixar e olhar nos olhos do meu filho. Qualidade de tempo também significa quantidade de tempo. Porque na quantidade de tempo é que a qualidade acontece. É quando nós estamos ali comendo juntos, com tempo, não na pressa. Olhando nos olhos, dando banho, pondo para dormir. É nos momentos inesperados, no meio da lição de casa do meu filho, é que ele solta alguma coisa que aconteceu na escola. Porque quando eu pergunto, e aí, como foi a aula hoje? Tudo bem. Mas me conta, aconteceu alguma coisa diferente? Não, tudo bem. De repente, quando eu menos espero, mas eu estou por perto. Mãe, sabe aquele meu colega? Aí sai. O que é que você conhece da vida dos seus filhos? Você tem qualidade e quantidade de tempo com eles? Às vezes a própria igreja está roubando você de casa. Quantos filhos de homens e mulheres envolvidos no ministério não querem a igreja porque julgam inconscientemente que a própria igreja roubou o papai e a mamãe deles? Será que a gente tem tempo para passear com os meninos? Que diferente quando nós investimos na vida dos nossos filhos e não deixamos que eles sejam sacrificados no pagamento daquilo que nós estamos buscando. Muitas vezes a redução das finanças da família vai enriquecer esse lar com aquilo que o dinheiro não pode comprar. São apenas alguns anos da nossa vida em que nós temos essa herança que o Senhor nos confiou, os filhos. Nada vai te impedir, mulher, depois que eles estiverem voando com as suas próprias asas, de voltar para a universidade. Deus abre portas onde não há portas. Realizar o seu sonho de abrir uma loja, abrir um negócio, eu não sei o que é. Mas aquilo que você não pode negociar é o seu lar, seu casamento, os seus filhos. Aquela mulher não sacrificou os filhos. Ela podia ficar livre daquela dívida. Ela podia ficar livre daquela cobrança e entregar os filhos como pagamento. Infelizmente, é isso que nós temos visto muitas mulheres fazendo, sacrificando seus filhos por causa do dinheiro. A outra mulher, ela já era rica. Ela já tinha acesso a dinheiro. Mas é interessante que nenhum médico, nenhum tratamento pôde lhe dar filhos. E quando o menino morreu, ela também não correu para o melhor hospital da época. Ela também não correu para aquele médico da comunidade, o médico da família. E nós, quantas vezes nos apoiamos nas riquezas para trazer aquela segurança? Glória a Deus, é Deus quem nos acrescenta riqueza. A Bíblia fala, riquezas e glórias vêm de ti, Senhor. A palavra diz que o Senhor, a bênção dele é quem enriquece e com ela não traz desgosto.
Que bom quando podemos desfrutar de recursos financeiros e de tudo que isso nos proporciona. Mas será que o nosso socorro está nas riquezas? Ter um bom seguro de saúde é muito bom, mas a sua saúde não é comprada por dinheiro. O melhor é você ter um bom seguro e nunca precisar usá-lo. Porque na hora do socorro, não é o dinheiro que pode te curar. Não é o dinheiro que pode te curar. Aliás, as coisas mais caras da vida são impagáveis. Ou elas vêm de graça, ou ninguém pode comprar. Não é verdade? Deus assim nivela pobres e ricos, derramando bênçãos impagáveis que o ouro, que o mérito humano não pode comprar. Em segundo lugar, quando olhamos para a história dessas mulheres que nos inspiram, é que o marido não era o socorro dessas mulheres. O marido também não era o socorro dessas mulheres. A primeira era viúva, não tinha marido. Ela não tinha como recorrer ao marido. Mas a segunda, ela era casada. Será que no lugar da primeira mulher, pobre, viúva, para solucionar aquela situação impossível para ela mesma, será que a gente não ia correr atrás de um marido rico? Será que eu não ia procurar casar com um marido rico? Tem mulheres que treinam as suas filhas para procurar um marido rico. E um valor estabelecido na educação, na mentalidade dentro daquele lar é: minha filha vai casar com um marido rico. Custe o que custar, deitar com ele, procurar estar no meio de jogador de futebol ou de artistas. E a menina vai crescendo com esse senso de que a solução da vida dela é casar com um marido rico. Às vezes casa com um homem muito mais velho, só porque ele tem dinheiro. E a gente vê alguns absurdos hoje em dia. E muitas vezes dentro da própria casa é que ela recebeu esse ensino, essa doutrina, né? Mentalidade. Mas não foi isso que aquela mulher fez. Ela não foi atrás de um homem que pudesse assumir a dívida para ela. Não foi isso que ela fez. É claro que é difícil criar 2 filhos sozinha, sem um homem. Nós sabemos a importância da figura masculina na educação dos filhos, principalmente meninos. Nós sabemos da falta que nos faz de ter um bom marido e um bom pai para os nossos filhos. Mas aquela mulher sabia que o socorro dela não estava em procurar um marido e muito menos um marido rico. E a segunda mulher? Ela tinha marido, mas nos versos 22 e 23 eu acho muito interessante. Por quê? Ela não compartilhou sobre a morte do menino nem com o marido. Não é interessante isso? É muito interessante. Tem mulheres que pensam que a solução de todos os seus problemas está no marido. A solteira acha que é quando casar. Quando eu casar, meus problemas vão ser solucionados. Se isso fosse verdade, a pastora Rose e o pastor Josué não tinham aquela fila de mulher casada precisando de aconselhamento, cujo problema é exatamente o marido. O marido não é a solução, gente. E aquelas que são casadas muitas vezes pensam que o problema é aquele marido. Deixa eu procurar outro marido, vou trocar de marido, que aí meus problemas vão acabar. O meu problema é esse marido. E às vezes vão passando de relacionamento em relacionamento. Hoje é muito comum a gente ver, mas não só hoje. Eu me lembro da mulher samaritana, lá em João 4. Você se lembra do encontro de Jesus com uma outra mulher que nos inspira? Jesus, como profeta, falou algo para o coração dela, para a vida pessoal dela, que abriu os olhos do entendimento para que ela pudesse crer que ele era um profeta e que ele era o Messias. Ele disse: vai lá chamar o seu marido. Ela disse: mas eu não tenho marido. É verdade. Você já teve 5 maridos. Esse problema é antigo, gente. 5 maridos e esse com quem você está não é o seu marido. Devia ser o marido da outra, né? Então, tem mulheres que ficam assim.
trocando de marido, procurando a solução num homem, quando na verdade o nosso socorro não está na figura do homem. O nosso socorro não pode estar no marido. Jesus via a sede que aquela mulher tinha por ser feliz, assim como ele vê a sua sede, mulher. Você que tem buscado em relacionamentos saciar o seu coração. Mas como Agostinho disse, o coração do ser humano tem um vazio infinito que somente o infinito pode preencher. Somente o infinito pode preencher. A primeira mulher foi falar com o profeta. A segunda mulher também, desesperadamente se lançou aos pés do profeta. Por isso, repita comigo, levante a sua mão e diga: o dinheiro não é o meu socorro. O marido não é o meu socorro. Diga: o meu socorro vem do Senhor. Amém. Aplauda o Senhor, que é o teu socorro, mulher. Ele é o meu socorro, Ele é o nosso socorro. Como o Salmo diz, socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. As duas mulheres correram em direção ao profeta. E eu não estou aqui defendendo que nós devemos ficar buscando, o profeta, a profetisa. Nós temos que entender o contexto, porque naquela época o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne, como nós já experimentamos desde o Pentecoste em Jerusalém há 2000 anos, quando a festa da colheita, que é o que o Pentecoste significa, foi a primeira colheita de almas para o reino. 5.000 numa só noite, 3.000, um avivamento em Jerusalém, e o Espírito foi derramado e todos ali oravam em novas línguas, outros interpretavam, e os primeiros cristãos se moviam com os dons do Espírito, curando enfermos, expulsando demônios. E Jesus disse: esses sinais seguirão a todos os que crerem em mim. E hoje, mulher, você e eu, nós somos templo do Espírito Santo e podemos nos mover, agir, existir, viver na plenitude do poder e da presença do Espírito Santo em nós. Nós podemos ser boca de Deus, como Eliseu foi na vida e na história dessas mulheres. Nós podemos ressuscitar os mortos, como Eliseu ressuscitou aquele menino. Nós podemos trazer uma palavra de direção, que vai ser a chave, a solução para o problema financeiro de uma mulher. Podemos orar, impor as mãos e veremos o milagre, a multiplicação, o sobrenatural acontecendo. Mas é muito interessante que essa figura do profeta, de buscar o homem de Deus, então hoje, pode também se aplicar a nós. Porque quando o problema vier, quando a situação difícil bater na porta, nós não podemos negligenciar a busca por Deus. A busca pelo socorro que vem do Senhor. Amém? Eu quero ressaltar aqui também que eu acho muito interessante. Ao buscar Eliseu, elas estavam buscando alguém que podia trazer a presença do Senhor até elas, podia trazer a resposta do Senhor até elas, um instrumento de Deus. Mas hoje em dia muita gente está com um problema e sai contando para todo mundo. A sunamita, no caminho, ela falou para o servo: não pare. Se alguém te perguntar alguma coisa, você segue adiante, vamos rápido, vamos direto naquele que vai me ajudar. Não conte os seus problemas para todas as suas amigas. Nem todas as suas amigas são mulheres de oração. Se alguém vai te ouvir e não vai pagar um preço de buscar o Senhor com você, não vale a pena você contar, sabe por quê? Vai só aumentando aquelas palavras, as palavras sobre o que está acontecendo. Infelizmente o coração do homem, só Deus conhece. A gente não sabe se a pessoa está realmente querendo o nosso bem. Não é verdade? Isso é tão triste. Compartilhe com quem vai realmente buscar o Senhor junto com você. Eu quando li que nem para o marido ela contou que o menino estava morto. E olha, gente, que o menino tinha morrido no colo dela. Ela devia estar com a alma desesperada. Um filho tão desejado.
morto nos seus braços, no seu colo, ela conseguiu segurar a alma. Conseguiu segurar. E nem para o marido ela contou. Muitas vezes nosso marido não está pronto para que a gente compartilhe tudo com ele. Nós temos que ser mulheres sábias para falar no tempo certo. Para falar na hora certa, do jeito certo e com a pessoa certa. Amém? Às vezes, o meu marido, que é um homem de Deus, um homem de oração, que alegria que eu tenho de ter casado com ele. Às vezes, quando acontece alguma coisa, depois ele vem e fala, você estava orando por isso? Tem coisas que eu estou orando e nem tudo ele está sabendo. Quantas vezes você também, mulher, tem que guardar aquele motivo de oração? Guardar para você. Não compartilhar. Às vezes tem algumas coisas que é você e Deus e aquela sua companheira de oração. Peça ao Senhor uma companheira de oração. De preferência uma mulher mais velha que você, uma mulher mais experiente que você, uma mulher que tenha outras perspectivas de vida para te ajudar a entender que tudo está bem. E quando você estiver no caminho, coração acelerado, desesperada, encontra com a pessoa no caminho, tudo bem? Geazi perguntou, tudo bem? Ela, tudo bem, tudo bem. Ó, cabeça erguida. Levanta a cabeça aí, ó, levanta o queixo. Vou te perguntar, hein? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Vai tudo bem com você? Tudo bem com seu marido, com seus filhos? Tudo bem. Não é com todo mundo que a gente abaixa, desaba, fica lá toda deprimida, não se maqueia mais, não penteia o cabelo mais, não passa um perfume mais. Todo mundo que encontra tá, nossa, ela tá mal. Vai na festa da família, né? Todo mundo... Nossa, o que está acontecendo? Aquela tromba desse tamanho, com o marido do lado. O casamento deles não tá bem, não. Não, minha filha, passa o batom, passa o perfume, levanta a cabeça. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Mas, quando ela viu Eliseu, eu consigo imaginar na minha cabeça essa mulher madura que conseguiu segurar toda aquela emoção, todo aquele desespero. Aquela mulher que conseguiu se segurar, desceu do animal e correu e se lançou aos pés de Eliseu, abraçou os pés dele. Ele tentou mandar Geazi na frente. Ela falou, se você não for, eu não saio daqui. E eu imagino o pranto, a angústia na alma dela. Eliseu falou, olha, o Senhor não me revelou o que é. Vamos. Irmãs, tem a hora certa de chorar. Tem a hora certa de se derramar. Tem o lugar certo de você borrar toda a maquiagem. É aos pés do Senhor. É em oração, é em clamor, é em pranto, é em jejum. Você pode gritar, você pode espernear, você pode dizer, Senhor, eu não te pedi isso, porque o Senhor me enganou. Eu te disse, não me iludisse, me prometendo um filho. Agora o Senhor leva o meu filho. Deus, eu não aceito isso. Tem o lugar e a hora certa de você pôr para fora toda a angústia do seu coração. É em oração, aos pés do Senhor, buscando o Senhor. Com gente de oração, com gente que é profeta de Deus, com gente que vai te ajudar a buscar o socorro do Senhor. E eles voltaram, e nós lemos como o menino foi restituído. E essas mulheres nos inspiram, elas nos desafiam a buscar o nosso socorro na única fonte, a fonte de nossa salvação, que é o Senhor. Eu ainda tenho um minutinho aqui. Na vida, nas nossas batalhas, eu quero que você anote alguns versículos que são
importantes para nós guerrearmos nesses momentos de aflição. Esses versos falam de armas. Armas que não são carnais. Não é a arma da sedução, não é a arma da manipulação. Às vezes com o marido, a mulher tenta com o seu jeitinho conquistar aquilo que ela está querendo. Não, existem outras armas que você precisa conhecer e que são muito mais poderosas, porque são poderosas em Deus. Anote aí, Efésios 6:18. Efésios 6:18 e Filipenses 4:6. Esta é a arma da oração. Glória a Deus. Orando em todo o tempo. Aprenda, minha irmã, a falar com Deus. E quando você orar, ore a própria palavra. Eu gosto muito de um livro da apóstola Valnice Milhomes, Orando a Palavra. Porque quando você ora a palavra, você não ora contaminada com seus próprios pensamentos, com seus próprios desejos. Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, como é no céu. Seja feita a tua vontade nessa situação, como é no céu. Venha a nós o teu reino, governa, Senhor, sobre nós. Venha a nós o teu querer. Aqui Filipenses 4:6, eu gosto muito de orar esse texto. E diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor, é a tua palavra que me diz para apresentar tudo a ti em oração. Toda a minha súplica, todo o meu anseio. Senhor, aqui está essa situação. Eu não vou andar ansiosa. Nesse dia eu não vou andar amargurada. Eu não vou andar com peso de preocupação. De nada me vale andar preocupada. Por isso eu te entrego agora a minha súplica, já te agradecendo, com ações de graças, porque é o Senhor quem está me trazendo o socorro. E você agradece. E Senhor, eu te agradeço também pela paz que vai além do entendimento, que no meio dessa circunstância eu possa usufruir a tua paz. E a tua paz guarda a minha mente. Eu não vou enlouquecer, eu não vou ter um surto, eu não vou ficar deprimida. Eu não, porque a tua paz guarda a minha mente, o meu coração, as minhas emoções em Cristo Jesus, segundo a tua palavra em Filipenses. E assim você vai orando a palavra e vai aprendendo a apresentar ao Senhor, diante daquele que pode te socorrer, as suas necessidades. Amém? Outra arma, Mateus 17:21. Mateus 17:21. O jejum. Você se lembra de Esther, outra mulher que nos inspira? Diante daquela ameaça de morte, em que ela também não seria poupada como judia, e não apenas ela, mas todas as famílias do povo judeu estavam ameaçadas de serem extintas. Quem sabe nós também não precisamos enxergar as ameaças à família como Esther enxergou, e ela se colocou em jejum. O jejum é uma arma poderosa. Nós vemos inúmeros relatos em que toda a nação de Israel se colocava em jejum, até as crianças, os animais. E Jesus, ali em Mateus, ele também fala sobre o jejum de uma maneira tão natural, porque era algo que eles sempre faziam, né? Quando jejuardes, ou seja, eles jejuavam. E nós vamos restaurar, resgatar o valor espiritual do jejum nos nossos dias, que tem sido tão negligenciado. Eu vou fazer jejum de compras. Que bom, irmã, isso é muito bom, mas isso não é jejum. Isso é um voto de consagração. Isso é muito importante, porque jejum mesmo, mão na boca. Isso que significa a palavra original, fechar a boca. E você pode aprender mais sobre o jejum. Você vai ver como Jesus, ao curar e expulsar o demônio daquele menino, perguntou aos discípulos: por que vocês não... perguntou o pai do menino, e ele falou: os seus discípulos oraram por ele, eles não puderam socorrer o meu filho. Jesus explicou para os discípulos mais tarde: porque aquela casta só saía com jejum e oração. Há problemas na sua vida, minha irmã, que você só vai ter vitória com busca de Deus em jejum e oração. Mas aproprie-se dessa arma poderosa. Salmo 22:3, o Salmo 149,
a adoração. Salmo 22:3, o Salmo 149, é muito lindo. O Salmo 22:3 diz: contudo, tu és santo, entronizado, ou tu que habitas nos louvores de Israel. Quando nós começamos a adorar, a presença de Deus vem. Ele tem a presença dele em todo lugar. Ele é onipresente. Mas é diferente. A presença de Deus está em todo lugar. Mas quando nós entramos, por exemplo, num lugar onde ele é adorado, parece que a gente quase consegue tocá-lo. Deus está em todo lugar. Lá no seu local de trabalho, Ele está com você. No hospital, num momento difícil, Ele está com você. Deus está lá numa boate, onde as pessoas estão se prostituindo, se drogando. Deus está até num lugar de uma seita ocultista. Deus está em todo lugar, não é? Ele não é onipresente? Mas e quando você entra numa casa, onde ali Ele é bem-vindo? Você sente uma paz. Tem gente que entra lá em casa e fala assim: uau, que paz! Que energia boa quando eu chego perto de você. O que é isso? Porque a presença dele se manifesta nos louvores. Deus está em todo lugar? Sim, mas ele não é sentido em todo lugar. Ele não é percebido em todo lugar. Ele não se manifesta em todo lugar. Então, se você quer expulsar as trevas, você tem que acender a luz. Você tem que dar lugar à presença de Deus. E uma das maneiras disso é com a adoração. Comece a louvar. Comece a louvar ao Senhor. Você pode erguer as suas mãos, fechar os seus olhos no seu lugar e dizer palavras de adoração a Ele. Dizer: tu és bem-vindo em minha vida. Oh, vem, Senhor, seja bem-vindo, entronizado. Por onde eu for, eu levarei tua presença. Manifesta em meus louvores. Enche o meu carro com tua presença, Deus. Enche o lugar onde eu trabalho com a tua poderosa presença. Enche a minha casa, o quarto dos meus filhos. Enche a minha sala, a cozinha onde eu cozinho. Enche o meu quarto, o meu leito com meu marido. Enche a minha vida, eu te dou boas-vindas. Manifesta a tua presença, Senhor. Eu te adorarei, não murmurarei, não atrairei os demônios com palavras sujas, palavras de incredulidade, palavras de miséria, palavras de derrota, palavras que confessam tudo que eu não posso, mas eu falarei: o Senhor é minha torre forte, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu esconderijo. Eu declararei: o Senhor é o médico dos médicos, que levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu declararei: Ele é o Jeová Jireh, meu provedor, o Deus do impossível. Eu te adorarei, eu cantarei louvores a ti, Senhor. E às vezes nos faltam forças para cantar. Então você pode colocar um CD, pode colocar outra pessoa cantando. Coloca a Ana lá para cantar com você. Ela não fica rouca lá no CD, pode cantar dia e noite. E aquilo vai te ajudar a encher o seu coração com adoração. E a presença do Senhor, ela se manifesta. A encher o ambiente da casa, a encher o ambiente onde você está com adoração. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Leve seus pensamentos cativos, pensando, concordando com o que a própria palavra diz a respeito da sua circunstância. E cante, declare isso em forma de canção.
E a última arma, poderíamos falar tantas outras, mas 1 João 5,18. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Para você vencer essas situações para as quais você não tem solução sozinha e nenhum homem, nenhum recurso dessa terra pode solucionar. Para que o Senhor seja o seu socorro, você não pode viver pecando. A santificação é a última arma que eu menciono. A oração, o jejum, a adoração e a santificação. Não viva em pecado. O pecado no cristão, ele deve ser um acidente. Ele deve ser como João mesmo escreve, né? Que ninguém pode dizer que está sem pecado, senão estaria mentindo. Deus vê coisas que nós não vemos, aquelas motivações secretas a nós mesmos, no nosso coração, que Ele pode aos poucos ir nos iluminando, nos curando, nos limpando de tudo isso. Mas João usa um termo tão interessante, ele fala, se alguém tropeçar, o pecado na nossa vida tem que ser tropeço, e não aquele pecado programado, aquele pecado planejado. Se você tropeçar, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Jesus Cristo intercede por nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podemos pedir perdão ao Senhor, podemos pedir perdão ao nosso cônjuge se falamos de um modo como não deveríamos ter falado, aos nossos filhos. Pedir perdão a alguém. A cruz nos liga a Deus no vertical e nos liga ao próximo na horizontal. Nós temos o perdão dos pecados. Se nós andarmos em santificação, o diabo não terá nada em nós. Nós poderemos dizer como Jesus, arreda Satanás, porque você não tem nada em mim. Nada para me acusar. Estou lavada no sangue do Cordeiro. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos. E nós vamos cantar uma canção que é uma das marcas do nosso ministério. Preciso de ti. E enquanto nós cantarmos, vá colocando diante do Senhor a sua circunstância.